Boa noite, meu nome é Alex. Eu vou estar falando aqui da palavra de Deus, da carta de 1 Coríntios, capítulo 5, que quando eu estava estudando eu achei isso daqui muito importante, que fala sobre a imoralidade na igreja. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade de que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Então, nesse primeiro versículo aqui, Paulo exorta firmemente com relação a essa igreja, onde estava havendo imoralidade, coisas que nem meios de pagãos aconteciam, que está dizendo aqui, que nem entre os pagãos a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Então, quando ele fala isso, de um de vocês a possuir a mulher do seu pai, é uma coisa que é muito grave, que aconteceu naquela época. E aqui no caso, a igreja, ao invés de ficar triste naquela época, ela ficou orgulhosa. Então vamos botar, fez vista grossa para aquilo que estava acontecendo. Então Paulo ele explicou aqui, não deviam, porém, estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Então, quando ele fala expulsar da comunhão, é muito forte. É uma coisa que de uma tamanha gravidade, que o corpo de Cristo, nós temos que ter isso na mente, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a igreja, ela tem que estar pura, as suas vestes limpas. É onde muitas pessoas às vezes cometem coisas achando assim, vai dar um jeitinho, mas o caminho de Deus é estreito, a porta é estreita. Como nós podemos ver aqui, Paulo exortou em cima, falou, não deviam expulsar da comunhão este que cometeu isso, tal tamanho fato. Então ele pediu que expulsasse. Então vamos dar continuidade. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Aqui nós sabemos que foi a carta que Paulo exortou em cima da igreja de Corinto, mas nós sabemos também que a palavra de Deus, aqueles profetas foram inspirados através de Deus, então é a palavra de Deus. Então quando fala aqui que eu não estou fisicamente, mas em espírito já condenei, eu levo que é Deus que está condenando através de Paulo. Ele não está presente fisicamente, mas o espírito dele está ali e ele já condenou, como ele fala aqui através da carta. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando ele fala assim, entregue a Satanás, essa exortação, quando ele falou que expulsem esse que cometeu isso, tire do meio da gente, é para tirar, para que ele venha se arrepender daquela conduta que ele teve, e ele tenha a chance de no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, ele seja salvo. Aí a gente bota assim, vamos levar para aquela passagem do filho pródigo, que ele pediu para o pai dele dividir os bens e dar-se a parte dele. O pai dele fez isso, deu a parte dele, ele foi para onde? Foi para o mundo. O que ele encontrou no mundo? Ele não encontrou nada de bom. Quando ele estava comendo aquelas bolotas dos porcos lá, ele se lembrou que na casa do pai dele ele tinha tudo de bom.
assim é com as pessoas, quando são exortadas dessa forma, quando eles caem no mundo, eles vão ver que no mundo não tem nada de bom, eles vão se arrepender daquilo que eles fez, eles vão voltar ao caminho, que é a casa do Pai, onde tem tudo de bom, que é a igreja. Então é dessa forma. Então às vezes a palavra tem que ser apertada mesmo, para as pessoas ter o arrependimento, ter o temor, que muitas as pessoas eles perderam esse temor da palavra de Deus. Acha que a porta é larga, mas a porta não é larga, é estreita, como está aqui na palavra. É estreita, Paulo exortando, falando para tirar do meio da comunhão da gente. Se tiver pessoas assim, tem que ser tirada, é como está dizendo aqui na carta de Paulo. Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Ele ainda está dizendo que o orgulho da igreja não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livre-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Então ele manda a gente se livrar do fermento velho. Então dentro da igreja não tem que ter o fermento velho da iniquidade, da maldade no coração, que está ali na igreja, mas está com o pé no mundo. Não tem que haver isso, tem que ser o quê? O fermento novo. Tem que ser sem livrar-se do fermento velho, como está dizendo aqui a palavra, livre-se do fermento velho, para que seja massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade, viu só? Então a palavra mesmo nos ensina que no dia da festa, quando nosso Senhor vier, nós vamos celebrar a festa não com o fermento velho, mas sim com o fermento novo, o fermento da sinceridade e o fermento da verdade. Esse vai ser o fermento que nós vamos celebrar no dia que nosso Senhor vier. Então nós temos que tirar o quê? O fermento velho do meio da gente, o fermento velho, para que ele se torne um fermento novo, um fermento de sinceridade e de verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então olha que Paulo está exortando aqui, que não devemos se associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo. Ele não está se referindo aos imorais do mundo, porque essa carta aqui foi referida à igreja. Ele não está se referindo aos imorais do mundo, porque as pessoas que estão no mundo, estão perdidas, ainda não conhecem a palavra da verdade. Nós que somos cristãos, nós temos que levar essa palavra para essas pessoas, para elas se converter. Então, Jesus Cristo, ele nos deu essa ordenança de ir e levar esse evangelho, pregar para essas pessoas que estão perdidas. Então, essas pessoas, como está dizendo, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Então, essas pessoas, como ele está dizendo aqui na carta, eles precisam da gente. Então, é o que está dizendo Jesus. Se fosse assim, nós precisaríamos sair do mundo, mas essa missão não é nossa. Jesus, quando vier, ele que vai fazer essa separação no caso. Vamos botar assim, do joio e do trigo. Ele que vai separar, porque ele sabe verdadeiramente quem ama ele e quem não ama. Então, ele vai fazer essa separação. A nossa missão é de levar o evangelho, de passar para essas pessoas. É como está dizendo, se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. Mas olha essa parte aqui como é importante. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer, dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, tal ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Então, quando ele fala aqui, irmão, ele já está se referindo para dentro da igreja. Com tais pessoas nós não devemos nem comer, como está dizendo aqui, ó. Mas agora estou lhe escrevendo que não
devem associar com qualquer que, dizendo irmão, se está dizendo irmão, é para dentro da igreja, irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. É como lá na frente ele exortou, através daquela pessoa que adulterou, que vão botar assim, que saiu com a mulher do seu pai. Então ele pediu que tire-se o fermento velho, tira. Não devemos ficar com essas pessoas ao nosso lado, como a palavra aqui mais abaixo está dizendo. Com tais pessoas nós não devemos nem comer. Está entendendo? Então o corpo de Cristo, quem está vendo essa mensagem, o corpo de Cristo tem que ser limpo, as vestes tem que ser brancas como uma neve. Não adianta querer falar assim, que é levar pela palavra do joio, que não deve haver separações. Não, isso, a palavra do joio é com relação ao mundo, e o mundo, nós não tem como nós se separar disso, mas dentro da igreja não. Através dessa carta de Paulo, ele está exortando que nós não devemos nem comer. Então olha como é que a carta é muito importante aqui, ó. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não deve vocês julgar os que estão dentro? Então quando ele fala assim, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Então ele dá essa missão para a gente, não devemos nós julgar os que estão dentro. Então essa responsabilidade coube a quem? Aos irmãos da igreja, ver o que está de errado, as autoridades da igreja, e não deixar, porque as vestes de Cristo têm que ser limpas. A palavra é muito bem clara, não tem rodeios, as pessoas têm que entender que é claro, é o evangelho genuíno, é fácil entender isso. Aqui está aqui, os que estão dentro, Deus julgará os de fora. Então Deus julgará os de fora, mas a responsabilidade de julgar os de dentro é da gente, é dos cristãos, não é de Deus. Ele deixa aqui bem claro através dessa carta. Por isso ele fala, Deus julgará os de fora. Expulsem esses perversos do meio de vocês. Então quer mais clareza em quê? Quando ele fala aqui, expulsem esses perversos do meio de vocês. Então, irmão, não adianta querer fazer rodeios na palavra de Deus. O evangelho genuíno é esse, a verdade é essa. O caminho é estreito e é cada vez mais estreito. Isso também serve para mim também. Se eu estiver no erro, cometendo essas coisas, serve para mim, porque eu estou conhecendo a palavra, eu estou conhecendo a verdade. Então, eu estou passando a verdade para as pessoas. Não vem querer levar tais coisas para dentro da igreja, que não deve haver separação. Leia essa carta de 1 Coríntios, capítulo 5, que Paulo exorta firmemente contra isso. O corpo de Cristo tem que ser limpo, não tem o que questionar. A carta é muito bem clara aqui. Então, com relação ao mundo, Jesus Cristo ele vai fazer essa separação, mas para dentro da igreja, através dessa carta aqui de Paulo, os irmãos que têm que julgar os de dentro. Ela é bem clara. E ainda no final dela aqui, ainda está dizendo aqui, expulsem esse perverso do meio de vocês. Finalizou. Jesus Cristo não quer pessoas dessa forma dentro da igreja, porque lá no reino dos céus não vai habitar pessoas dessa forma. A igreja, aqui na terra, vamos botar assim, é o corpo de Cristo, então tem que estar limpo. Ele não quer assim essas pessoas. Então, se houve o arrependimento por parte das pessoas que se converteram, então tem que se converter da forma que Jesus Cristo quer. A cada dia nós tentando se purificar cada vez mais através do quê? Do sangue de Jesus Cristo, que é isso que nos purifica. Então, irmão, conheça mais a palavra de Deus. Não fique só no leitinho, como dizem Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 5. Não fique só no leitinho. O leitinho é para um iniciante que iniciou, se converteu, aquilo ali naquele momento vai ser forte para ele, mas passa a se alimentar depois do alimento sólido. Conheça a verdade de Jesus Cristo, de Deus. Como você pode dizer que ama a Deus se você não conhece nem mesmo a quem você serve? Então, isso serve para mim também. Então, por isso que eu busco estudar a palavra de Deus, ganhar o conhecimento, pedir direção a Deus, porque Ele fala, quem está em espírito, nós não precisamos de ninguém para nos ensinar, porque o Espírito nos ensina. Isso está lá em João,
Então, às vezes eu fico em casa, eu fico estudando, pedindo orientação a Deus, para eu ter esse entendimento e passar na minha humildade para as pessoas, mas passar a verdade, porque eu quero passar o evangelho genuíno de Jesus Cristo, que foi esse evangelho que ele passou quando ele veio à terra. Ele pregou isso, ele pregou a salvação, ele não pregava a prosperidade, essas coisas que a gente vê pregando nas igrejas de prosperidade, essas coisas não, porque prosperidade, primeiro a gente tem que buscar o quê? O reino dos céus, outras coisas Jesus vai nos acrescentar, então isso é automático. Não venha para a igreja pensando em quero isso, quero aquilo. Não, venha para a igreja pensando em conhecer o seu Jesus, o seu Deus primeiramente, que as outras coisas ele vai te acrescentar. Então eu termino aqui esse estudo com vocês, espero ter ajudado as pessoas e eu agradeço por esse dia estar aqui sozinho mais uma vez e falando do amor de Deus, porque eu gosto de falar do amor de Deus. Então às vezes eu vou para a igreja e não tenho oportunidade, então eu me expresso aqui, eu gravo meus vídeos e boto na internet para as pessoas conhecer a verdade da palavra, esse evangelho que é a verdade, é o verdadeiro, é isso, o caminho é estreito. Não adianta você pensar que está na igreja, achando que está fazendo isso e isso, e não está conhecendo a verdade. Porque quando chegar naquele grande dia, vocês acham, Jesus Cristo ele veio para nos trazer a salvação, mas o que vai nos condenar é a palavra de Deus. Não vai ser nem ele, é a palavra que vai nos condenar. Então, se você não quer nem conhecer a palavra, você não tem nem preocupação com a sua salvação. Então, conheça a palavra de Deus, para quando chegar naquele grande dia você ser salvo, porque é a palavra de Deus que vai te condenar. Então eu deixo aqui o meu vídeo e graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, amém.